Olá pessoal, tudo bom? É, eu sempre faço meus vídeos aqui sem roteiro, sem ensaio, sem nada, são sempre espontâneos. Mas eu reparo que às vezes quando eu vou falar de algum tema específico, às vezes eu assisto meu vídeo novamente. É difícil eu assistir meu vídeo de novo, mas às vezes eu assisto. Por exemplo, sei lá, às vezes alguma pessoa que assistiu me diz, olha, deu uma travada na parte tal, aí eu tenho que assistir de novo para ver se foi na hora da gravação ou se foi na hora de subir para o YouTube. Muitas vezes é na hora que eu estou gravando, porque eu gravo no notebook e às vezes o notebook ele tem, como todo computador, ele tem vida própria. Às vezes ele começa a processar um monte de coisas, fazer algumas coisas que acaba travando a imagem. E às vezes é quando você sobe no YouTube, você vê o vídeo original, tá perfeito. A hora que você sobe pro YouTube, ele trava, ele dá problema na hora de processar no YouTube. E já aconteceu de eu fazer isso, apagar, subir de novo e travar exatamente no mesmo local. Então, às vezes aí o problema é do próprio YouTube, não tem como resolver. Enfim, eu não faço, mas aí quando eu falo de temas específicos, eu acabo tendo que ver o vídeo de novo, e eu acabo falando, putz, esqueci de falar sobre isso, putz, esqueci de falar sobre aquilo. Obviamente esse é um dos defeitos de você não ter um roteiro. Quando você faz um roteiro, você estuda o tema, você coloca aquilo ali tudo num texto e depois você lê na frente da câmera, que é o que a maioria dos youtubers fazem. Tanto é que você vai ver que eles gravam falando assim, parece que tá falando assim um leitor de. Parece aqueles caras de telejornal, que estão lendo o teleprompter e falando. Eu prefiro a coisa mais espontânea. Mas como o tema que eu vou falar hoje tem muitas coisas que eu não quero esquecer, eu não fiz um roteiro, mas eu fiz um. Eu peguei um notepad aqui e coloquei itens que eu quero que eu não posso esquecer. Então eu vou ficar abrindo e fechando para ver se eu não esqueci de falar nada que seja importante para o tema. Ainda que eu vá continuar falando da maneira que eu sempre falo, sem ler frases prontas, mas pelo menos eu tenho que lembrar, abrir e fechar para lembrar de tudo que eu marquei, para não esquecer de falar, para que eu não esqueça de falar no vídeo. Exatamente isso. Então nós vamos falar hoje sobre o problema da terra, o famigerado problema da reforma agrária, do tal do MST e outras coisas do tipo mais. Acho que eu nunca fiz um vídeo sobre esse tema aqui no canal. É um tema que nunca sai de moda, porque infelizmente essa merda nunca acaba no Brasil. E vocês vão ver que é uma coisa basicamente brasileira, embora existam em alguns países, muito poucos. É uma insanidade brasileira ainda. Mas tem uma explicação muito simples para isso. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é importante lembrar que os commodities, que são os commodities? São aqueles produtos que funcionam como matéria-prima. Então, é, gado, vários tipos de gado, frangos, porcos, ovelhas, enfim, soja, laranja, café, enfim, isso tudo são commodities. Então, eles têm um preço que ele tem, esse preço não chega a ser um tabelamento, mas é um preço global. Nós vivemos num mundo globalizado, então esses preços eles são basicamente os mesmos em qualquer parte do mundo, com algumas poucas variações. Dada a quantidade de produção ter aumentado no mundo e a gente não ter o aumento populacional que se esperava, a gente tem, por exemplo, alguns continentes, por exemplo, a Europa. A Europa é um continente que está declinando, está encolhendo. Há uma expectativa de que até 2050 a Europa pode perder em torno de 100 milhões de habitantes no total do continente, porque a taxa de natalidade é muito pequena. Na maioria dos países da Europa Ocidental, para ter uma ideia, cada casal eles têm uma média de 1,2, 1,3 filho por casal. Isso significa que cada duas pessoas, ou seja, cada um casal, duas pessoas, está gerando em torno de 1,2, 1,3. O que significa dizer que quando essas duas pessoas morrerem, você vai ter 1,2 de média. Então, isso significa que morrendo 20 pessoas, você vai ter 12 pessoas. Então, de um universo de 20, 12, na próxima geração você vai ter 12. Então, isso significa que a população está encolhendo.
É evidente que tem muita imigração, principalmente dos países árabes que estão entrando de roldão na Europa, mas mesmo assim a taxa de natalidade é muito pequena na Europa Ocidental. Então, com o aumento da produção e a diminuição da população, é a tal da lei da oferta e da procura. Você tem muito produto para menos pessoas, para menos gente comprando. Então o valor cai. Em caindo o valor, o que vai acontecer? Vai acontecer que não se torna mais tão atraente a produção no campo. A produção no campo só se torna atraente quando você tem é, grandes propriedades que você usa técnicas modernas, máquinas e processos modernos que você consegue otimizar a terra e a produção. E é realmente isso que vai vingar, já está vingando de 20, 30 anos para cá. A agricultura familiar, aquela agricultura de subsistência, ela está morrendo, porque mesmo a própria agricultura de subsistência, você não consegue plantar tudo aquilo que você vai comer, você precisa de mais alguma coisa. E onde você vai conseguir esse mais alguma coisa se você não consegue vender essa pouca produção que você faz? Então, não faz sentido no mundo de hoje falar em reforma agrária. Aí você vai me dizer, mas vários países fizeram a reforma agrária, principalmente na Europa. Quase todos, quase todos os países fizeram a reforma agrária. De fato, na Europa fizeram a reforma agrária. No século XIX. No século XIX, era um século onde a terra era ainda a principal. Antes da Revolução Industrial, a terra era a principal atividade econômica da população. Você tinha 80, 90% da população vivendo na zona rural. Então a terra era dinheiro, a terra era necessidade, era basicamente o único lugar que você podia trabalhar. Claro, existiam trocas, existia o comércio, existia artesanato, algumas coisas do tipo, mas o grosso da população trabalhava na terra, era da terra que vinha o sustento da população. Agora, no século XIX, nós estamos no século XXI. Hoje em dia, mesmo no Brasil, você tem menos de 20% da população em área rural. Na Inglaterra você tem 1% da população na área rural. E 1% da população, a Inglaterra tem uma grande população agrícola, uma grande produção agrícola. 1%, e é uma ilha pequena, hein, se comparada com o Brasil. 1% da população na zona rural alimenta toda a Inglaterra. Por quê? Porque as técnicas de plantio, de trabalhar a terra, propiciam isso. Então não faz o menor sentido hoje, no mundo de hoje, a atividade produtora da terra, o agronegócio, ele só se torna uma atividade que faz sentido, uma atividade que gera lucro e não miséria, quando ela é tratada dessa maneira, quando é tratada em latifúndios, em propriedades dedicadas ao cultivo de determinada planta ou determinada criação, enfim. É só nesse sentido que vale a pena. Qualquer outro tipo de produção rural dá prejuízo, é miséria. Aí você vai dizer, mas e as pessoas que moram no campo, o que elas vão fazer? Bom, o mundo está mudando, caralho, as pessoas têm que mudar. 20, 30 anos atrás, um médico podia exercer a atividade dele sem saber o que era um computador. Um médico, um advogado, o diabo que seja. Hoje em dia, nenhuma empresa contrata um médico se ele não souber usar o mínimo de um computador. Por quê? Porque o mundo mudou. Hoje em dia todo mundo é obrigado a saber o computador, desde o médico até a recepcionista. Todo mundo é obrigado a saber alguma coisa de computador, nem que seja o básico para você exercer a sua atividade. Então, carreiras estão mudando, profissões estão morrendo, profissões estão nascendo. 30, 40 anos atrás não existia a profissão de analista de sistemas. Hoje tem analistas de mídias sociais. O que são mídias sociais? É um negócio que surgiu de 10 anos para cá. Antes não existia, são profissões novas que surgiram.
Então, assim, profissões vão deixar de existir e profissões vão nascer. Então, o que, que tem que fazer? Tem que pegar essas pessoas, fazer uma requalificação e levar para um outro mercado. A gente tem um potencial turístico enorme no Brasil. Você tem que pegar essas pessoas, retrabalhar, leva para zonas turísticas e treina como guia turístico. Enfim, alguma outra coisa. Porque as condições da vida do campo, para quem não tem uma produção grande que consegue preços razoáveis para manter o seu negócio, é miserável. Não é à toa que as pessoas preferem vir para os grandes centros e morar numa favela do que ficar ali numa plantação rural que não tem futuro. Então, assim, nos dias de hoje, reforma agrária é um negócio imbecil, um negócio absurdo. Ninguém com mais do que 2 ou 3 neurônios vai pensar num negócio desse. Você pega os países vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, ninguém fala em reforma agrária. O tamanho das propriedades rurais na Argentina são 5 vezes maior, o tamanho médio das propriedades rurais na Argentina são 5 vezes maiores do que a brasileira. Aqui a gente tem uma média de 60 hectares de propriedade média. Na Argentina são 300 hectares. A Austrália, um país que também foi, teoricamente, um país de terceiro mundo, que foi colônia e tudo mais, hoje em dia tem a propriedade média de 4.000 hectares. A Austrália é um país extremamente próspero, que não tem miséria. Um dos melhores países para se viver. Então, o agronegócio só faz sentido hoje quando ele é tratado de maneira realmente empresarial. E essa quantidade, quanto menos gente você tem no campo, maior se torna as propriedades e a produtividade é tão grande que ela consegue alimentar o mundo inteiro. E cada vez vai ser assim. Cada vez vai ser mais assim. Então, quando a esquerda falava das terras e o caralho a quatro, era na época, realmente no século XIX. Na época onde realmente você falar em reforma agrária fazia sentido. Hoje não faz mais. O Estatuto da Terra, que apareceu, que foi criado desde quando se começa a falar de reforma agrária, é de 64. É da época dos militares. Para ter uma ideia, como os militares também eram extremamente burros. Extremamente burros. Porque eles também tinham, assim como a população que não tem muita informação, eles também achavam que assim, não, realmente as pessoas têm direito à terra. Como assim as pessoas têm direito à terra? Que caralhos é isso de dizer as pessoas têm direito? Quem tem direito à terra? Você tem direito à terra? Eu tenho direito à terra? Cadê a minha terra? Cadê a minha parte de terra? Então, assim, todo mundo tem direito à terra. Quem deu essa terra pra gente? É um direito natural que você nasceu já com esse direito? E se você não tem, então o governo é obrigado a dar pra você. Da onde vem esse raciocínio? Então, todo mundo quer. Eu também quero a minha terra. Cadê? São 200 milhões de brasileiros. Todo mundo quer um pedaço de terra. Todo mundo tem direito a um pedaço de terra? Bom, você pega o país, então você divide ele em pedacinhos e dá um balde de terra para cada um. É assim que você resolve o problema da terra? E vai viver todo mundo na merda, porque com um balde de terra cada um, você vai plantar o que ali? Só se for para plantar merda. E não adianta, esses programas assistencialistas, da qual a reforma agrária é um deles, assim, eles nunca geram nada que preste. Vocês veem a quantidade de dinheiro que se come com isso. Eu dei uma procurada na internet, não achei muitas informações sobre isso, mas eu achei aqui, quer ver? Entre 2003 e 2009, ou seja, em 6 anos, isso já está bem desatualizado, nós estamos em 2018, o MST recebeu 270 milhões
Na verdade, não só o MST, ONGs ligadas ao MST receberam do governo 270 milhões de reais. O que foi feito desse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Saiu do nosso bolso. Assentou o quê? Quantas pessoas foram assentadas? Resolveu o problema? Não, a merda do MST continua aí. Agora você dá uma olhada pelo país, você sai viajando pelo país e dá uma olhada onde é que tem acampamento do MST. Os acampamentos do MST ficam sempre em estradas de bastante fluxo de carro, de gente, próxima de grandes centros urbanos e entroncamento das estradas. Por quê? Porque se precisar, eles se mobilizam e paralisam o país, paralisam as estradas principais, paralisam as cidades principais. O que é isso? Isso é reivindicação por terra? Não. Isso é braço político. Isso é braço político. O MST nada mais é do que um braço político da esquerda. O que tem a ver Lula livre com reforma agrária? Absolutamente nada. Então por que o MST inteiro está nessa causa de Lula livre? Porque eles são só um braço. Na verdade, eles são um braço armado, porque eles usam armas brancas. Eles são um braço armado da esquerda. É só isso. Cuja esquerda usa MST e MTST como exército de armas brancas para ameaçar as pessoas. Não, se vocês não fizerem o que a gente quer, a gente paralisa o país, bota fogo na porra toda. E o que esses caras do MST fazem? Eles entram nas fazendas, queimam tudo, matam os animais, achacam as pessoas. E eles são tratados pela mídia como coitadinhos. Olha, eles não têm terra, judiação. Então, como eles não têm terra, eles podem pegar facão, foice, machado, caralho a quatro, invadir as fazendas, matar tudo, destruir tudo, fuder com todo mundo, ameaçar as pessoas. Porque estão coitadinhos, eles não têm terra. Então, se eles não têm terra, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem destruir a porra toda. Com objetivo, com o justificativo que ele não tem terra. Judiação. Olha só que coitadinhos. Não existe nenhum país com as dimensões brasileiras que tenha prosperado, que tenha uma agricultura próspera com propriedades pequenas. O único país do nosso tamanho continental, do tamanho de áreas continentais como o nosso, que tem uma agricultura com propriedades menores que a nossa, das nossas eu já disse, na média 60 hectares por propriedade, só tem um único país que tem propriedades menores do que a nossa. É um país onde a propriedade média tem 2 hectares. É, vocês querem saber o nome do país? É a Índia. É a Índia, que assim, hoje em dia é um dos países mais miseráveis do mundo. Quem visita a Índia vê a merda que é aquilo ali. A desgraça que é aquele país. É isso que a gente quer pro Brasil? É esse tipo de política agrária que a gente quer pro Brasil? Bom, ali todo mundo tem um pedacinho de terra. Na sua casinha, bom, ele planta ali, planta no telhado, enfim, e tá todo mundo na merda, porque não dá dinheiro para ninguém. Vou dar um exemplo muito interessante aqui. O PIB da agricultura, do agronegócio nos Estados Unidos, só do agronegócio nos Estados Unidos, é de 120 bilhões de dólares. Na China também. O PIB da agricultura da China é 120 bilhões de dólares. São dois países grandes e dois países com uma agricultura muito forte. Agora vem a diferença aqui. Por que na China os agricultores são miseráveis e nos Estados Unidos os agricultores conseguem um bom padrão de vida se o PIB é exatamente o mesmo? Porque os 120 bilhões de dólares de PIB dos Estados Unidos são divididos em 3 milhões e meio de agricultores.
A China tem o mesmo PIB de 120 bilhões de dólares, dividido por 400 milhões de agricultores. Então, assim, pega uma calculadora aí, divide 120 bilhões por 3 milhões e meio e você vai ver qual é a renda média de um agricultor nos Estados Unidos. Você pega os mesmos 120 bilhões, divide por 400 milhões e você vai ver qual é a renda média do agricultor na China. Aí você vai ver o que vale a pena. Porque que a China, se você tirar aquela meia dúzia de cidades industrializadas, todo o resto do interior chinês é merda, é miséria. É gente que se alimenta de arroz. E vive disso. Basta lembrar, nem precisava, né? Mas se for lembrar do êxodo rural da China hoje em dia, é, essas grandes cidades que estão povoadas, exatamente estão povoadas com esses milhões de pessoas, porque são pessoas saindo exatamente da zona rural. Porque não tem futuro aquela merda. No passado, Mao Tse Tung criou um programa da Grande Marcha, né? Da Grande Marcha da China. Grande salto para frente. Uma das políticas maravilhosas do comunismo. Matou 20 milhões de pessoas de fome. Na época que o governo chinês tentou interferir na atividade rural, dizendo que cada um deveria produzir aonde, qual e tal. E uma das desgraças do século XX do comunismo, né? Só essa brincadeira matou 20 milhões de pessoas. Aí você vai ver, e os líderes do MST? Vai ver o seu Stedley. O seu Stedley tem picape importada. Seu Stedley mora, até onde me consta, aqui em São Paulo, numa belíssima casa ali na região do Pacaembu, Perdizes ali. De onde veio o dinheiro para isso? Ele é um sem terra, coitado. Ele é um sem terra. De onde que veio esse dinheiro? Agora, quando tem. Precisa mobilizar os coitadinhos lá, aquela massa besta de massa de manobra. Então a gente bota aqui a camisa vermelha do MST, bota um tênis furado e vamos lá. Estamos nós aqui. Somos coitadinhos do MST. Terminou a passeata? Terminou. Opa, entro na picape importada e vou lá pra casa brincar na beira da piscina. É isso, estão fazendo todos de trouxa. E a imprensa ajuda a disseminar essa imagem de coitadinhos do MST, ajuda a fazer a população toda de trouxa, de idiota. E grande parte das terras que foram doadas para o MST, que foram desapropriadas, entregues para o MST, elas foram vendidas. Por quê? Porque simplesmente essas pessoas não sabem plantar. Não, aquilo que eu disse. Você dá um pedaço de terra para uma pessoa e fala: se vira aqui, você tem, sei lá, 2 hectares de terra, 3 hectares, se vira aqui, planta e sobrevive aqui. Pô, a pessoa não vai conseguir. Para quem ela vai vender aquilo ali? É o que eu disse, é uma produção pequena, você não consegue vender para ninguém, você não tem preço para vender para ninguém. Você vai passar fome naquela merda. Daí o que você vai fazer? Bom, você vai revender essa porra de novo para alguém que vai comprar todos os lotes e vai montar de novo uma fazenda ali. Então assim, você desapropriou, deu para essas pessoas não vão fazer porra nenhuma naquela merda, vão vender e vai voltar, só vai funcionar de novo quando você tiver de novo uma grande área e um grande investimento para transformar aquilo ali num empreendimento agrícola. Aí vai dar dinheiro. É a única maneira de sobreviver. E toda essa e todo esse apoio desse MST e tudo mais, isso não é só brasileiro. Esse apoio vem da esquerda mundial. O MST ligado à Via Campesina, que é um movimento de esquerda revolucionária que tem no mundo inteiro. No fundo é o seguinte, tudo é para a revolução da porra do comunismo. Só serve para isso. Houve um movimento na época da Revolução Industrial na Inglaterra chamado ludismo, que
você pode fazer pode fazer uma comparação com o MST. O que que era? Era a revolta contra os teares. Por quê? A Revolução Industrial começou principalmente com a indústria de tecelagem. Então os teares faziam os panos, né, os tecidos. Trabalhavam o algodão e outras matérias-primas para fazer os tecidos que depois eram vendidos e enfim. Então o ludismo foi a primeira rebelião contra os teares, onde evidentemente os revolucionários da época faziam manifestos contra os teares. Não, temos que quebrar todos os teares, destruir tudo, porque isso aí está contra o nosso, está atrapalhando o nosso progresso. Evidentemente que a Revolução Industrial foi o que mais criou riqueza na Europa. A Europa saiu da miséria com a Revolução Industrial. Já tinha saído um pouco com o mercantilismo, com as grandes navegações e tudo mais, mas a Europa só ficou rica mesmo, porque a Europa era uma merda, era 90% da população era miserável. A população só ficou rica mesmo com a Revolução Industrial, que veio para ficar e mudou a fase do mundo. E quem eram os idiotas do ludismo? Morreram, ficaram no ralo da história, que ninguém hoje em dia só estão nos livros de história. MST é a mesma merda. Vale dizer, inclusive, que o MST não tem personalidade jurídica, ou seja, eles não têm registro como uma entidade. Por quê? Porque assim eles não podem ser processados. Quando você tem um registro, você é uma entidade, você comete um ato criminoso, ou seus líderes cometem um ato criminoso, as pessoas podem te processar. Se você não tem uma entidade, se você não tem uma personalidade jurídica, você vai processar quem? Só se você processar criminalmente cada pessoa, mas você não pode processar o movimento inteiro. Tem um livro interessante, escrito por um ex-assessor do governo americano, chamado William Simon. Ele escreveu um livro chamado Uma Hora para a Verdade. O que ele contou ali não é muito diferente do que acontece no Brasil, mas eu vou pegar só um trechinho aqui, que é o seguinte. Para falar como esses programas sociais são uma desgraça. Na década de 60, entre 60 e 70, naquela década que compreende 60 e 70, os Estados Unidos gastou US$ 1 trilhão em programa de combate à pobreza. Não resolveu. A pobreza existe em todo lugar do mundo. Evidente que muito menos nos Estados Unidos do que aqui. Se com isso ele tivesse dividido esse 1 trilhão pelos 20 milhões de pobres que você tinha naquela época, estaria uma renda per capita de US$ 50.000 para cada pobre. Agora, você verifica essa distribuição desses programas e verifica quanto desse dinheiro chegou na mão de cada pobre. Porque é o mesmo problema de todos os programas sociais. Quando você, por exemplo, tem um mendigo na rua, ele está te pedindo um dinheiro, alguma coisa, você vai lá e dá R$ 10 para ele. Bom, ele pega esses R$ 10 e vai fazer o que ele quiser com aquilo lá. Vai tomar uma cachaça, vai comprar uma coxinha, enfim, vai comprar comida para a família, não importa. Você deu R$ 10, ele recebeu R$ 10. Agora você tem um programa do governo de combate, qualquer programa social desses aí do governo. Você vai lá e dá R$ 10. Tá, isso vai para o governo. Do governo vai gerar uma porra de uma secretaria, do ministério, de alguma merda, de alguma coisa em Brasília. Alguém que vai centralizar esse dinheiro em Brasília. Lá você vai ter o escritório, você vai ter uma porrada de gente contra água, luz, telefone. Assim, todo um custo para você manter uma base ali. Daquilo ali vai ter que ser distribuído para os estados ou para os municípios. Então você vai ter que ter base em cada estado e base em cada município.
Mais pessoas, mais aluguel, mais água, mais luz, mais o caralho, mais corrupção, mais mordomias de funcionários públicos, de estabilidade, de regalias, privilégios. Então no final você vai dar R$ 10 para um programa desse, bom, vai chegar a 50 centavos no fim para o pobre que está ali. Por quê? Porque todo o resto ficou nessa burocracia toda. Você fala 1 bilhão para um programa assistencial, tá? Aí você tira todo o custo do sistema para você manter aquelas pessoas, aquele mecanismo todo. Bom, desse 1 bilhão que você está destinando para o programa, chegou 5 milhões para no fundo, no final da fila, que realmente vai chegar na mão de quem precisa. Todo o resto ficou parado nessa burocracia. Vocês têm uma ideia? Não sei se vocês já foram para Brasília. Eu já fui para Brasília. Brasília é uma cidade muito interessante, muito surpreendente. É, tive até alguns problemas com gente de Brasília, porque quando você fala algumas coisas, as pessoas encaram como se fosse uma ofensa pessoal a elas. Veja, quando eu estou dizendo como eu vou dizer agora dos problemas de Brasília, eu não tô reclamando das pessoas que moram em Brasília, das pessoas que nasceram em Brasília. Eu estou falando de Brasília como estrutura central da burocracia do Brasil. Brasília não tem indústria, tem um comércio, alguma coisa de comércio, tem serviço, evidentemente, porque a população está lá. Você não tem basicamente nada, é um local no meio do deserto que você tem, que vive através do quê? Através de todo o imposto do que vai do país inteiro. 70% do imposto que é recolhido vai para Brasília. E parte disso volta, mas só parte disso volta. Grande parte fica lá, porque tem que alimentar toda essa burocracia. Então você vai em Brasília, você vê a cidade cheia de mansões, né? Você vai lá na Asa Sul, Asa Norte, o cara, Lago Sul, Lago Norte, lotada de mansões, cheio de carros importados. Você vai no o Lago Paranoá, que é famosíssimo, né? Já foi até tema de várias músicas da MPB. Você vê um monte de lanchas, iates, o caralho 4 lá dos milionários, que tem as suas lanchas lá no lago, porque evidentemente eles não têm mar, então a diversão deles é o lago. Restaurantes maravilhosos, eu fui em restaurantes maravilhosos, churrascarias muito boas. O único restaurante indonésio do Brasil, eu acho, tem lá, eu fui visitar. Nem em São Paulo tem um restaurante indonésio. Lá tem um restaurante indonésio com especialidade da ilha de Java, inclusive. Cujo dono e quem atende na mesa são exatamente indonésios, ou seja, comida típica mesmo. É uma cidade milionária, uma cidade que tem uma renda per capita 30% maior do que São Paulo e Rio de Janeiro, que são as cidades onde reúnem a maior parte das empresas, das indústrias. A maior parte do dinheiro é gerado em São Paulo e no Rio de Janeiro, nos estados ou nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas a renda per capita de Brasília é 30% maior. Por quê? Porque é gerado aqui e vai para lá. Então vai 70% da renda para lá e volta o quê? Dividido para os estados, sei lá, 20, 30%. Os outros 40% ficam ali. Por quê? Porque a burocracia e todas as pessoas que parasitam o estado, aquele monte de assessor, de aspone do caralho, que as porras todas é, comem todo esse dinheiro. Então é isso. O que mais falar sobre reforma agrária e MST? É só isso. MST é um movimento político da esquerda, só isso. Ele só funciona para aterrorizar a população, para ameaçar a população. Olha, se vocês não fizerem o que a gente quer, o que a esquerda quer, nós vamos tocar o caos no país. É isso. Nada mais do que isso. E reforma agrária nos dias de hoje? Qual país civilizado do mundo fala numa reforma agrária em 2018, entrando em 2019? Ninguém. Só no Brasil, na mídia de esquerda, na intelectualidade de esquerda, porque bom, a cabeça deles continua assim, a cabeça deles não superou Marx ainda. Marx ainda continua sendo o, a última novidade em termos de pensamento econômico. Eles não saíram disso ainda.
Bom, então é isso, né? Acho que nada mais a falar sobre esse tema. Então, acho que não ficou muita dúvida do que é isso aí. Assim, é só uma loucura, é só uma alucinação, cujos movimentos funcionam porque são irrigados com dinheiro do governo. Agora acabou, né? Porque o Bolsonaro não vai dar dinheiro para o MST. Mas durante os governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, mamaram à vontade no dinheiro do governo. O dinheiro do governo não, no nosso dinheiro. O governo não produz nada. O dinheiro que ele dá para esses caras são os dinheiros que eles tomam da gente. É só isso. Então tá bom. Por hoje é só. Uma saudação.